Como as crenças limitantes podem impactar negativamente a vida de uma pessoa? Como as crenças limitantes podem impedir e obstruir o crescimento e o desenvolvimento pessoal de um indivíduo? É sobre esse assunto que eu quero pensar com você aqui nesse vídeo. Quero pensar com você sobre as crenças limitantes a partir de um olhar bíblico. E neste vídeo, de modo específico, iremos falar das crenças limitantes a partir da experiência de Caim, personagem bíblico do Antigo Testamento. Nesse vídeo nós iremos falar a respeito do personagem Caim. E vamos, a partir de um olhar das crenças limitantes, tentar identificar, segundo o relato bíblico do Gênesis, se este personagem teve algumas crenças limitantes naquilo que o levou a uma experiência trágica no que diz respeito ao assassinato do seu irmão Abel. Se você está chegando aqui pela primeira vez, esse é o canal Estudo Bíblico, um canal de conteúdos bíblicos e teológicos que tem como proposta ajudar você a compreender melhor as Sagradas Escrituras e entender com mais clareza a fé cristã. Aqui nesse canal você vai encontrar um vídeo aqui no card a respeito das crenças limitantes a partir de um olhar psicológico, neurológico e bíblico. Recomendo muito você assistir esse vídeo que vai dar para você uma noção bem ampla a respeito do que são as crenças limitantes. Porém, no vídeo de hoje nós iremos falar a respeito das crenças limitantes na experiência de Caim. Será que nós conseguimos tirar alguma lição ou será que a gente consegue identificar algumas crenças limitantes nesse personagem bíblico do Antigo Testamento? É sobre isso que eu quero pensar com você aqui nesse vídeo. Então fique comigo e vamos estudar a respeito deste assunto. Crenças limitantes a partir da experiência de Caim. Esse é mais um vídeo da série sobre as crenças limitantes. E nesse vídeo aqui, de um modo específico, nós iremos observar a experiência de Caim e tentar identificar crenças limitantes segundo aquilo que nos apresenta o relato bíblico. E para termos uma compreensão a respeito disso, nós vamos agora nos deter no relato da experiência de Caim e tentar identificar alguns desses elementos. Então vamos aqui começar a ver algumas coisas a respeito de Caim. A primeira delas é a seguinte: a experiência de Caim está registrada em Gênesis capítulo 4, lá do versículo 1 a 16. E nesse relato de Gênesis, ali nós vamos ter um retrato profundo do impacto destrutivo das crenças limitantes quando elas não são reconhecidas e tratadas. Nós vamos observar a experiência de Caim e tentar tirar lições para nós hoje em dia a partir dessa perspectiva de crenças limitantes. E vamos perceber como que muitas dessas crenças acabam gerando em nós impactos muito destrutivos, como a gente consegue presenciar ali na experiência de Caim. Então vamos ver aquilo que a Escritura nos apresenta a respeito de Caim e vamos tentar identificar essas crenças limitantes. Veja lá, a narrativa de Gênesis 4, de 1 a 16, revela não apenas um ato trágico que levou Caim a assassinar o seu irmão Abel, mas também mostra para nós um processo interno de ressentimento, de comparação, de rejeição e de afastamento de Deus que espelhou, que demonstrou as lutas emocionais e espirituais na vida de Caim, mas que é muito semelhante também na vida de muitas pessoas hoje em dia. A partir da observação do relato bíblico da experiência de Caim, conseguiremos tirar lições para as nossas vidas do que acontece hoje em dia. Da mesma forma como Caim vivenciou essas lutas emocionais e espirituais que acabaram levando ele a um fim trágico, assim também muitas pessoas têm vivido lutas intensas com as suas crenças limitantes, que podem muitas vezes levá-las a uma condição muito ruim de vida e de existência. Fazendo um resumo do relato bíblico da experiência de Caim, como é que a gente pode entender aquilo que o Gênesis nos apresenta? Veja lá. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, ofereceram sacrifícios a Deus. Deus aceitou a oferta de Abel, que apresentou as primícias do rebanho, e rejeitou a oferta de Caim, que havia trazido dos frutos da terra. Caim se encheu de ira e, advertido por Deus, ignorou o chamado ao arrependimento. Movido pela inveja e pelo ressentimento, Caim acabou matando seu irmão.
Como consequência, ele foi amaldiçoado, tornou-se errante e se afastou da presença de Deus. Esse é um resumo bem amplo a respeito da experiência de Caim, como registrado lá em Gênesis capítulo 4. Porém, nós podemos ver aqui mais alguns outros detalhes. Veja lá. No relato de Gênesis, Caim, o primogênito de Adão e Eva, era agricultor, enquanto seu irmão Abel era pastor. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus. Caim trouxe frutos da terra e Abel ofereceu primícias do seu rebanho. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim, o que gerou ciúme, raiva e, eventualmente, gerou o assassinato de Abel por Caim. Após o crime, Caim foi confrontado por Deus, amaldiçoado a vagar pela terra e marcado para proteção contra vinganças. Esse é um resumo do relato bíblico a respeito da experiência de Caim. E é a partir deste resumo e deste relato bíblico que nós vamos identificar, a partir deste olhar das crenças limitantes, elementos dessa natureza que estavam presentes na vida de Caim. E o que nós percebemos é que as ações de Caim refletem crenças limitantes que influenciaram sua percepção de si mesmo, sua percepção de Deus e também a sua percepção a respeito do seu irmão. As crenças limitantes que, somados ao pecado do coração de Caim, o levaram a uma situação tão trágica, pode mostrar para nós como que este problema das crenças limitantes podem distorcer a visão sobre nós mesmos, a visão sobre Deus e a visão sobre o nosso próximo. Então vamos mergulhar agora nesse estudo a respeito das crenças limitantes baseadas na experiência de Caim. Essas crenças em Caim desencadearam emoções e escolhas destrutivas, que culminaram em sua alienação espiritual e social. E aqui há um elemento interessante. Todas as vezes que estamos dominados por crenças limitantes, isso acaba desencadeando em nós emoções muito negativas e levando a gente a escolhas que podem ser destrutivas para a nossa vida e para a nossa existência. Neste estudo que estamos fazendo a respeito da experiência de Caim, no que diz respeito a crenças limitantes, vamos identificar elementos muito perigosos que, se não forem muito bem tratados, poderão gerar em nós algumas dessas escolhas negativas, algumas dessas escolhas ruins. E aí vale lembrar algo: as crenças limitantes são pensamentos ou convicções internalizadas que restringem o potencial de uma pessoa, gerando nelas comportamentos autodestrutivos ou até mesmo comportamentos sabotadores. Nós vimos isso lá no vídeo que dá uma visão geral a respeito das crenças limitantes, que eu recomendo muito você assistir esse vídeo. Só clicar aqui no card que você vai conseguir ver aí esse vídeo a respeito das crenças limitantes. Mas qual é o ponto? Todas as vezes que estamos dominados por crenças limitantes, elas têm essa capacidade de obstruir a plenitude do nosso potencial. E quando não tratadas e quando não resolvidas, elas podem levar o indivíduo a ter comportamentos muito destrutivos e comportamentos que sabotam o seu próprio potencial. Por isso que identificar essas crenças limitantes é crucial para o desenvolvimento de uma pessoa. No caso de Caim, as seguintes crenças limitantes podem ser inferidas. Nós vamos ver agora algumas possíveis crenças limitantes presentes em Caim a partir daquilo que nós observamos no relato bíblico. Então me acompanhe aí nesta análise dessas possíveis crenças limitantes. E a primeira delas tem a ver com a baixa autoestima e a inadequação. Ou seja, lendo o relato bíblico de Gênesis capítulo 4, de 1 a 16, a partir da experiência de Caim, podemos deduzir que provavelmente uma crença limitante presente em Caim era a sua baixa autoestima e o seu senso de inadequação. Como é que a gente pode entender isso? A partir daquela seguinte frase, não falada por Caim, mas deduzida do relato bíblico: não sou bom o suficiente. Como assim? Vamos entender isso. Veja lá. Nós vamos ver isso de um modo evidente no texto bíblico, não de maneira explícita, mas implícita.
A rejeição da oferta de Caim por Deus, segundo o relato de Gênesis 4:5, e aqui eu não vou entrar no detalhe bíblico teológico sobre por que Deus não aceitou a oferta de Caim, eu quero destacar aqui a reação de Caim a essa rejeição da sua oferta, parece ter desencadeado nele um sentimento de inadequação. E esse sentimento de inadequação acabou levando ele a um comportamento autodestrutivo. Como é que a gente pode compreender isso? Veja lá. Embora o texto não detalhe o motivo da rejeição, a reação de Caim é evidente. Diz o texto bíblico que ele ficou extremamente irado e o seu semblante caiu, o seu rosto ficou triste. Era visível como ficou o comportamento de Caim ao perceber que a sua oferta tinha sido rejeitada. E isso sugere que ele interpretou a rejeição da sua oferta como uma negação do seu valor pessoal. Subiu para o coração de Caim, portanto, a ideia de que Deus estava rejeitando não apenas a sua oferta, mas a ele mesmo. Que de um certo modo isso acabou de fato acontecendo. Mas o foco aqui é a reação que Caim teve. E como é que a gente pode, a partir dessa experiência de Caim, ver algo dessa natureza acontecendo em nossos dias? Numa expressão contemporânea, essa crença se manifesta hoje em dia em pessoas que se sentem constantemente rejeitadas ou insuficientes, seja no trabalho, seja em relacionamentos, seja na sua própria espiritualidade. Pessoas que olham para si mesmo e têm aquela percepção: eu não sou bom o suficiente, eu sou uma pessoa muito ruim, eu me sinto inadequado, e por causa disso elas acabam ficando com uma baixa autoestima. Muitas dessas pessoas interpretam críticas ou fracassos como confirmações de que elas não são dignas de amor, que elas não são dignas de sucesso, que elas não são dignas de aceitação. Ou seja, se alguma coisa não dá certo, se em alguma coisa elas não são devidamente aceitas ou aprovadas, não enquanto pessoas, mas por aquilo que fizeram, se elas não têm isso resolvido em seus corações, aquilo pode gerar uma crença limitante, levando ela a uma baixa autoestima e levando a um sentimento de inadequação, como a gente pode ver aí na experiência do Caim. Esta crença, dessa baixa autoestima, essa crença que o levou a um sentimento de inadequação, a ponto de ecoar a frase, não de um modo explícito, mas implicitamente, não sou bom o suficiente, leva pessoas a comparações destrutivas com outras pessoas, que acaba gerando muitas vezes inveja, ressentimento e, em casos extremos, acaba levando a comportamentos agressivos e comportamentos autodestrutivos. Não são poucas as pessoas que acabam tendo um conceito negativo a respeito de si mesmo, sempre se achando insuficiente, sempre se achando a pior de todas. Isso é uma crença limitante e isso afeta demais a qualidade de vida existencial de um indivíduo. Então, se a gente pode identificar uma crença limitante presente em Caim, é essa daí, a baixa autoestima e esse sentimento de inadequação. Mas podemos identificar uma outra, uma mentalidade de escassez. Como é que podemos identificar uma mentalidade de escassez na experiência de Caim, fazendo uma correlação com os nossos dias? Como é que a gente pode identificar isso? A partir da seguinte frase, da seguinte ideia: o sucesso dos outros diminui o meu valor. Por incrível que pareça, existem pessoas que têm essa concepção. Quando vem outros tendo sucesso, quando vem outros tendo êxito, elas vão se sentindo cada vez mais diminuídas. E provavelmente essa crença limitante esteve presente na experiência de Caim. E a gente pode ver isso a partir ali da evidência do texto bíblico. O ciúme de Caim em relação à aceitação da oferta de Abel revela uma mentalidade de competição, uma mentalidade como se o favor divino fosse limitado apenas à vitória de Abel, e implicando, portanto, na derrota de Caim. Em outras palavras,
essa mentalidade de escassez que acaba gerando esta ideia de que o outro é melhor do que eu, de que o sucesso do outro vai diminuir o meu valor, acaba se manifestando na vida de muitas pessoas no dia a dia. E como é que a gente vê isso numa expressão contemporânea? Muitas pessoas hoje em dia acreditam que o sucesso alheio dos colegas, dos amigos, dos familiares reduz as suas próprias chances de prosperar. E é verdade, tem gente que se comporta assim por uma crença limitante. Vê o outro ter sucesso, vê o outro ter êxito e ela se sente diminuída, porque ela tem um olhar negativo a respeito de si própria. E aí, ao invés de se contentar e de se alegrar com a conquista do próximo, do outro, ela se sente diminuída por não estar conseguindo ter sucesso e êxito como aquelas que estão próximos a ela. Esta crença impede a colaboração, impede a gratidão e impede o crescimento pessoal, mantendo a pessoa num ciclo de comparação e de insatisfação. E não são poucas as pessoas que vivem essa experiência. Há muita gente que, quando percebe que pessoas ao seu redor estão tendo sucesso, estão tendo êxito, estão tendo aprovação, elas acabam se sentindo ressentidas e acabam olhando para si mesmo de um modo muito negativo e inferiorizado, achando que porque o outro teve sucesso, então o que resta para mim é fracasso, e elas acabam se diminuindo. E isso acaba sendo uma experiência muito ruim na vida de algumas pessoas. Mas há uma outra aqui, né? Há uma outra crença limitante que nós podemos identificar na experiência de Caim a partir do relato de Gênesis 4. Que tem a ver com a questão da irresponsabilidade, tá? Vamos entender isso melhor. Dá uma olhadinha ali, ó. Aquele pensamento: minhas ações não têm consequências, minhas ações não terão consequências. Nós vamos ver que esta crença, esta ideia de que as minhas ações não vão ter consequências, não vão ter resultado, esteve presente na mentalidade de Caim, como está também hoje em dia na vida de algumas pessoas. De que forma? Após matar Abel, Caim tentou negar a sua responsabilidade, dizendo a Deus: sou eu porventura o guardião do meu irmão? Essa resposta reflete uma tentativa de evitar as consequências das suas ações. Então, o que acabou faltando para Caim? Faltou responsabilidade. Né? Falta de responsabilidade, levando a uma ação irresponsável. E como é que isso se manifesta hoje numa expressão contemporânea? Como é que isso se evidencia? Essa crença se manifesta em pessoas que evitam assumir responsabilidades por suas escolhas, culpando os outros ou culpando as circunstâncias pelos seus problemas. E isso pode levar a padrões de vitimismo e até mesmo padrões de negação. Não são poucas as pessoas que acabam tendo um comportamento irresponsável, que acabam tendo aquela ideia: as minhas ações não vão trazer consequências. Isso é uma crença limitante, que muitas vezes está presente na vida de algumas pessoas. A recusa em reconhecer o impacto das suas ações impede o aprendizado, impede o arrependimento e impede a transformação pessoal. Quando você não reconhece o impacto das suas ações, o impacto das suas escolhas, o impacto das suas decisões, é porque há uma crença limitante em você que lhe impede de enxergar a si mesmo, que impede você de aprender e de evoluir. O Caim, quando mata o seu irmão de um modo ali violento, está dentro dessa categoria, não vai haver nenhuma consequência. E isso levou a uma atitude trágica. Então, cuidado para que a irresponsabilidade ou a falta de responsabilidade pelas consequências dos seus atos, escolhas e decisões não esteja presente na sua vida. Porque se tiver, isso vai trazer a você consequências muito ruins. Uma outra crença limitante que nós podemos identificar na experiência de Caim pelo relato bíblico é a crença do vitimismo e do ressentimento. E como é que nós podemos identificar esse vitimismo e ressentimento na experiência de Caim? A partir de uma frase que a gente pode deduzir ali do texto bíblico, que é essa frase aqui, ó: Deus ou a vida é injusto comigo,
Por incrível que pareça, há muita gente que tem esse pensamento. Isso é uma crença limitante. Ah, Deus está sendo injusto comigo, a vida está sendo injusta comigo, e por causa desse pensamento, muitas pessoas acabam tendo uma crença limitante que vai trazer sobre elas efeitos muito ruins. Como é que a gente pode ver isso lá na experiência de Caim? Qual que é a evidência do texto bíblico? Quando Caim foi confrontado por Deus, Caim reclamou e disse: o meu castigo é maior do que eu posso suportar. O Caim interpretou a consequência do seu ato como uma injustiça, em vez de uma oportunidade para reflexão e para mudança. Ele achou que Deus, naquela situação, estava sendo injusto com ele. Poxa, mas por que eu vou levar essa pena? Por que vai acontecer isso comigo? Tem pessoas que vivem essa crença limitante e a gente vê isso hoje em dia numa expressão contemporânea. Muitas pessoas hoje em dia se sentem injustiçadas pela vida, acreditando que suas dificuldades são culpa de Deus, culpa do destino, culpa dos familiares, culpa dos outros, culpa do governo, sem reconhecer a sua própria agência, suas próprias ações nessas situações. E por causa disso, muitas pessoas acabam tomando uma postura vitimista e muitas vezes até ressentida, terciarizando a culpa dos seus fracassos, erros e falhas aos outros. Isso é uma crença limitante. E qual que é o problema dessa crença limitante? É que essa crença vitimista, de ressentimento, de achar que Deus ou a vida está sendo injusto com ela, gera amargura, gera desânimo, gera resistência à mudança, dificultando a busca por soluções ou crescimento espiritual. E tem muita gente ancorada nisso. Muita gente se colocando numa postura vitimista e ressentida, culpando terceiros ou jogando a responsabilidade para os outros, e não conseguem avançar, não conseguem crescer, não conseguem romper, porque há uma crença limitante na mente delas. Deus está sendo injusto comigo, a minha família está sendo injusta comigo, as circunstâncias estão sendo injustas comigo, o governo está sendo injusto comigo, e essa crença limitante impede a pessoa de crescer, de avançar, de prosperar, de se desenvolver. E isso é um problema muito sério hoje em dia. Mas há uma outra crença que nós podemos identificar aí na experiência de Caim. E que crença é essa? O sentimento de rejeição. Caim se sentiu rejeitado. Como é que a gente pode deduzir isso da experiência de Caim? A partir de uma frase que a gente pode extrair daquele texto. E que frase é essa? O meu valor depende da aceitação dos outros com base no meu desempenho. Em outras palavras, é aquela crença de pessoas que pensam assim: eu só vou ser aceito, eu só vou me sentir valorizado se eu tiver os devidos resultados que os outros estão tendo. E essa crença limitante muitas vezes trava a vida de uma pessoa. Ao ter a sua oferta rejeitada, Caim se sentiu rejeitado como pessoa. A crença limitante manifestada nessa experiência pode ser formulada da seguinte maneira: se minha oferta não foi aceita, eu também não sou. E aí algumas pessoas acabam caindo neste erro quando alguma coisa do que elas estão fazendo não está indo bem, está indo errado, está tendo alguma dificuldade. Elas têm a tendência de pegar aquela coisa que ela estava realizando, aquela circunstância que ela estava vivendo e atribuir ela como um todo, fazendo crescer um sentimento terrível de rejeição. Pessoas que baseiam a sua identidade na sua performance de trabalho, na sua performance ministerial, na sua performance de aparência, vão viver numa constante comparação com os outros, sem contar outros sentimentos ruins que podem surgir no coração. Não é à toa que muitos vivem num ciclo tóxico de comparação, incapazes de celebrar o sucesso alheio, sentindo que o sucesso do outro ameaça a sua própria identidade. Por causa de quê? De um sentimento de rejeição, de uma crença que não é verdadeira.
Uma crença que diz, olha, eu só vou ser aceito se eu tiver a mesma desenvoltura e capacidade que os outros. E isso escraviza a vida de muitas pessoas, lamentavelmente. Ao ver que Deus se agradou de Abel, o Caim, de um modo automático, se sentiu inferiorizado. A crença limitante manifestada nessa experiência pode ser formulada da seguinte maneira: não há espaço para os dois. Se ele crescer, eu vou diminuir. Se ele conseguir avançar, então o que resta a mim é ficar aquém, é ficar abaixo. É um sentimento de rejeição que leva a pessoa a um olhar negativo sobre si mesmo. E como isso tem sido assim presente na vida de algumas pessoas. Mas podemos ver ali uma outra crença limitante. A crença da desesperança. Que podemos, a partir do olhar da experiência de Caim, expressar nessa frase aqui. Que frase? Se Deus não me aceitou agora, Ele não vai me aceitar mais. Ou seja, pessoas que acabam ficando desesperançadas da vida por alguma circunstância que não está sendo favorável a ela, ou alguma consequência que ela está colhendo por causa de escolhas e decisões equivocadas e erradas, e ela tem a tendência de olhar para si e achar, olha, nunca vai dar certo mesmo, para mim não tem jeito, para mim está complicado, eu estou fadado a isso mesmo. Mesmo depois da advertência de Deus, quando o Senhor falou para Caim, se você proceder bem, Caim, não é certo que você será aceito? O que Deus estava falando para Caim? Caim, faz direito que eu vou receber a sua oferta. Vou receber você. Só que você está fazendo de um modo errado. Só que Caim, quando ele percebeu que a sua oferta não foi aceita, o que ele fez? Ele se fechou e não respondeu a Deus. A crença limitante manifestada ali na experiência de Caim, segundo o relato bíblico, pode ser formulada assim: já errei demais, Deus não me quer, não tem mais jeito para mim, não há mais esperança. E aí percebemos que pessoas que desistem da caminhada com Deus após algumas falhas cometidas, são dominadas pela culpa e se afastam de qualquer possibilidade de restauração. Por quê? Porque elas olham para si mesmas e ficam tão decepcionadas e acham que não tem mais solução, que não tem mais esperança. Talvez seja o seu caso. Talvez você esteja vivendo hoje uma crença limitante de desesperança, achando que não há mais solução para você, que não tem mais jeito, que você não tem mais como mudar, e é isso mesmo. E por causa dessa crença, o seu potencial fica limitado, você não consegue romper, você não consegue avançar. Mas podemos identificar também uma outra crença limitante, a crença limitante do fatalismo, que eu chamaria de um fatalismo impotente. Como assim? Esta crença limitante do fatalismo pode ser expressada a partir do olhar do relato bíblico do Gênesis, na experiência de Caim, da seguinte forma: sou vítima do destino, não tem mais chance de mudar, não tem jeito, é isso mesmo, para mim não há mais solução. Tem pessoas que pensam assim, tem pessoas que têm essa crença na mente delas. E por causa disso, elas nunca tomam um passo de mudar, porque elas acham que de fato não tem mais jeito, muito parecido com a crença que eu falei aqui agora há pouco. Mas alguns detalhes aqui. Caim, após ser confrontado, ele disse: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. E isso demonstra o seu vitimismo e a sua desesperança num fatalismo impotente, achando que, olha, de fato acabou, não tem mais solução, eu sou desse jeito mesmo, jamais vou mudar. Tem pessoas que caem nesse erro, tem pessoas que acabam se vendo dessa forma. Elas têm de fato esse olhar tão fatalista sobre si mesmo e elas perdem qualquer perspectiva de mudança e de restauração por causa deste olhar. A crença limitante manifestada nessa experiência pode ser assim formulada: minha situação é irreversível, estou condenado, não tem jeito. E qual que é o problema dessa crença? É que ela coloca uma carga de culpa e de negatividade, de um olhar tão ruim sobre si próprio, que a pessoa desiste. A pessoa se entrega a uma condição total, né,
de desesperança, que foi, né, aquilo que eu falei anteriormente. A gente que vive na passividade, acreditando que não há saída para as circunstâncias. E por causa disso, elas alimentam sentimentos de autocomiseração, sentimentos de vitimismo, de um fatalismo impotente, de uma desistência total. Olha só o efeito de crenças limitantes na vida de algumas pessoas. Agora, quais são as expressões contemporâneas dessas crenças de Caim hoje em dia? Em outras palavras, como é que nós podemos observar alguma dessas possíveis crenças limitantes em Caim manifestadas hoje em dia? Da seguinte forma: no ambiente profissional. Às vezes tem pessoas que no ambiente profissional estão com uma crença limitante da seguinte sorte: pessoas com baixa autoestima podem sabotar suas carreiras por medo de não serem boas o suficiente. E por causa dessa ideia, olha, eu não sou bom o suficiente, eu nunca vou conseguir, elas não conseguem romper no seu ambiente profissional. E por causa disso, elas evitam desafios ou acabam competindo de forma destrutiva com os colegas por causa de uma crença limitante de achar que, olha, eu não sou bom o suficiente, para mim não dá. E ela não tem uma ousadia de dar passos maiores em sua carreira ou em sua profissão. Mas também a gente pode ver isso nos relacionamentos. Não são poucas as pessoas que, por causa de crenças limitantes, acabam tendo dificuldades enormes nos seus relacionamentos interpessoais. Por quê? Porque a mentalidade de escassez, conforme eu demonstrei agora há pouco na experiência de Caim, pode levar a pessoa a ciúmes excessivos ou a incapacidade de se alegrar com o sucesso de parceiros, com o sucesso de amigos e com o sucesso de familiares. E como tem gente que acaba tendo essa experiência ruim de crenças limitantes em seus relacionamentos. Alguns relacionamentos estão indo muito mal pelo simples fato de que algumas pessoas estão se entregando a esta ideia errada de que elas são inferiores às outras. Acabam tendo essa mentalidade ruim, essa mentalidade de escassez, essa mentalidade que leva ela muitas vezes a querer competir e entrar num embate com os outros. Talvez seja o seu caso, talvez as suas crenças limitantes estão gerando em vocês esse comportamento, esse procedimento. Talvez essas crenças limitantes estão afetando a sua jornada, estão afetando a sua caminhada. E por afetar a sua jornada e a sua caminhada existencial, o seu potencial não consegue ser extraído plenamente. Mas há uma outra aqui. As crenças limitantes, a partir daquilo que a gente aprende do relato bíblico do Gênesis na experiência de Caim, também podem afetar a nossa espiritualidade. Como? A crença de que Deus ou o universo é injusto pode afastar as pessoas da fé, levando elas a um sentimento de abandono ou um sentimento de desconexão espiritual. Ou seja, as crenças limitantes, elas podem de fato afetar a nossa espiritualidade. Elas podem afetar a nossa maneira como nós nos relacionamos com Deus. Então veja quão sério é nós identificarmos essas crenças e nos posicionarmos contra elas. E aí podemos identificar também uma outra área. Como é que hoje em dia algumas crenças limitantes possíveis à experiência de Caim se manifestam na expressão contemporânea? Por exemplo, na saúde mental. Algumas crenças limitantes têm afetado a saúde mental de algumas pessoas. O vitimismo e a negação da responsabilidade podem alimentar transtornos como ansiedade ou depressão, dificultando a busca por uma ajuda profissional. Você sabia que existem pessoas que estão vivendo quadros de ansiedade ou de depressão por causa de crenças limitantes? Eu não estou dizendo que toda ansiedade, que toda depressão é por causa de crença limitante, mas eu posso garantir que algumas pessoas, por causa de algumas crenças limitantes,
têm entrado em quadros de ansiedade, em quadros de depressão, pelo simples fato de não conseguirem resolver essas questões em suas próprias vidas. Agora, quais seriam os caminhos para a superação de crenças limitantes baseadas no exemplo de Caim? Será que existe algum caminho? Será que há um caminho para superar essas crenças limitantes que nós conseguimos identificar da experiência de Caim, fazendo uma correspondência aos nossos dias? Sim, a gente tem como ver alguns caminhos para superar isso. Alguns caminhos que a gente pode trilhar para resolver este problema das crenças limitantes que roubam a plenitude do nosso potencial. Superar crenças limitantes exige um processo intencional de autoconhecimento, de reflexão e de prática espiritual. Em outras palavras, se você quer de fato superar as crenças limitantes, você terá que ter uma intenção, ou seja, uma decisão objetiva de identificar a si mesmo, de se autoconhecer, de refletir sobre a sua própria vida e tomar alguns passos práticos de natureza espiritual, que vão ajudar você a superar essas crenças limitantes. Mas como eu coloquei aqui agora há pouco, isso é o resultado de você tomar a decisão, intencional, ser um processo intencional. E como que a gente poderia demonstrar algumas questões práticas sobre isso? Primeira delas, reconhecendo e nomeando as falsas crenças. O que são crenças limitantes? Crenças limitantes são crenças falsas, são ideias falsas a respeito de nós mesmos, segundo aquilo que nos apresenta a verdade da palavra de Deus. Mas o primeiro passo para que a gente possa superar essas crenças é reconhecer elas e nomeá-las, saber identificar. Como assim? Deus perguntou para Caim: por que você está irado, Caim? Por que o teu semblante caiu? E isso é o que? É um convite à autoanálise. Deus convidou Caim para uma autoanálise. E nós temos que aprender a fazer uma autoanálise de nós mesmos. E qual é a aplicação disso? Como que você e eu podemos aplicar isso às nossas vidas? Questione as suas reações. O que eu estou acreditando sobre mim me leva a agir assim? Ou seja, a forma como eu estou pensando sobre mim mesmo está me levando a agir desta forma? Será que as minhas ações e procedimentos que estou tendo não é o resultado de eu estar tendo um olhar errado sobre mim mesmo? Então a gente precisa primeiramente reconhecer essas crenças falsas, crenças limitantes e nomeá-las. Mas tem algo mais aqui. Veja lá um exemplo. Estou com raiva porque acho que Deus prefere os outros a mim. Você tem que ter coragem para perguntar isso. Você tem que examinar, poxa, será que eu não estou tendo raiva de Deus porque eu estou vendo que os outros estão indo melhores do que eu? Será que eu não estou com uma crença limitante achando que Deus prefere os outros ao invés de mim? Isso pode parecer absurdo, mas há pessoas que pensam dessa maneira. Há pessoas que acham que Deus prefere os outros ao invés delas. E isso é muito ruim. Mas há uma segunda coisa. Qual? Responda ao chamado divino à mudança. Como é que você pode superar algumas dessas crenças limitantes? Responda ao chamado de Deus. Ao chamado que Deus faz a você e a mim para mudarmos. Como assim? Deus ofereceu a Caim a possibilidade de aceitação. Caim, se você proceder bem, não é certo que você será aceito? Olha, Caim, a sua oferta não foi aceita e nem você porque você fez mal, mas se você fizer direito, será aceito. E como é que a gente consegue deduzir isso? Como é que a gente pode aplicar isso? A superação das crenças limitantes começa com a obediência e a confiança na bondade de Deus. Deus é bom e nos dá sempre a possibilidade de recomeçar. Então tira essa ideia negativa sobre você mesmo. Confie na bondade do Senhor para superar isso.
E aí como é que a gente pode extrair uma mensagem para nós disso? Você ainda pode mudar. Por quê? Porque a graça de Deus está à sua disposição. A graça de Deus está disponível a você e a mim. Então você pode mudar. As pessoas podem achar que você não tem mais jeito, o mundo e a sociedade podem achar que você não tem mais jeito, mas para Deus você pode mudar, porque a graça dele está estendida a mim e a você. Um outro caminho para a superação: substituir a comparação com outras pessoas pela sua própria identidade. Reconhecer quem você é, o seu valor por causa do amor e da graça de Deus sobre a sua vida. Caim se comparou a Abel, em vez de buscar a sua própria jornada com Deus. Pessoas que não se conhecem, que não entendem a sua própria identidade, ficam se comparando com outros. E aí vão alimentando cada vez mais as crenças limitantes. Esse foi o erro de Caim. Como é que a gente pode aplicar isso para as nossas vidas? Como é que a gente pode substituir a comparação pela nossa própria identidade? Abrace a singularidade da sua existência, do seu propósito. Você é uma pessoa única, não há ninguém igual a você. Então entenda o seu propósito e o seu valor e pare de ficar se comparando com outras pessoas. Que coisa ruim, que coisa chata isso, ficar se comparando com os outros e você só vive se inferiorizando em função disso. Declare: eu sou amado por Deus. Não porque eu sou como os outros, mas porque eu sou filho de Deus. A sua graça me alcançou. Eu sei do valor único que eu tenho para Ele. Sabe, quando você começa a entender essas coisas, você se liberta dessa escravidão terrível de se comparar com outras pessoas. Porque você está entendendo o seu valor e a sua identidade. Um outro caminho para superar essas crenças limitantes que a gente conseguiu identificar na vida de Caim e trazendo para os nossos dias é rejeitar o vitimismo. Rejeite essa postura de vítima, rejeite o coitadismo e assuma a responsabilidade pelas suas escolhas, pelas suas decisões, pelas suas atitudes, pelas suas ações. Assuma a responsabilidade. Caim não confessou o seu pecado e nem demonstrou arrependimento. Portanto, abandone a postura de vítima, meu querido, minha querida. Abandone essa postura e abrace uma responsabilidade que você tem, uma responsabilidade de natureza espiritual e existencial. E na medida que você parar de ficar se comparando, parar de ficar se vitimizando, parar de ficar se colocando na postura de coitado, de coitada, você vai resgatar o seu valor enquanto indivíduo. Você vai resgatar o seu valor enquanto pessoa. E aí eu posso dar um exemplo, né? Olha, eu não posso mudar o meu passado. O que aconteceu no meu passado aconteceu, mas eu posso responder corretamente a partir de agora. O que tem acontecido hoje em dia? O que tem acontecido hoje em dia é que muitas pessoas estão ainda presas ao seu passado, remoendo coisas do seu passado, de erros, de falhas, e não conseguem valorizar a sua própria identidade. O que importa é a partir de agora, da forma como você responde em Cristo Jesus. São algumas atitudes e ações que podemos tomar nessa luta contra essas crenças limitantes, principalmente dessas que nós identificamos aqui na experiência de Caim. Para aquela expressão que a gente usa, como crença limitante, não sou bom o suficiente, uma atitude, uma ação que devemos tomar é essa de autocompaixão, não de autocomiseração, de autocompaixão. Como assim? Cultivar uma visão compassiva de si mesmo, reconhecendo que o valor pessoal não depende da validação externa. Técnicas como você fazer aquele processo de relaxamento mental, e afirmações positivas podem ajudar você a reestruturar pensamentos autodepreciativos. O problema de muitas pessoas com algumas crenças limitantes, como essa, não sou bom o suficiente,
é sempre ter um olhar autodepreciativo sobre si mesmo. E eu vejo isso na vida de adolescentes, de jovens, de alguns adultos, que tem sempre um olhar autodepreciativo sobre si. Mas há uma outra atitude, uma outra ação a ser tomada, que é o foco no propósito. No caso de Caim, Deus o alertou para ele fazer o bem, faça direito. E aí nós vimos algo, que redirecionar a energia para ações alinhadas com valores pessoais pode reforçar a autoestima. Ou seja, muitas vezes em nossa vida a gente vai precisar redirecionar a nossa energia para alinharmos as nossas ações ao nosso senso de valor, ao nosso senso de autoestima elevada. Então, se sua autoestima tem estado baixa, levando você a uma depreciação sobre si mesmo, redirecione isso. Comece a entender o valor que você tem para Deus. E aí eu sugiro a você uma prática espiritual. Que prática é essa? Medite em textos bíblicos da palavra de Deus. Textos que afirmam o valor intrínseco de uma pessoa. Todos nós temos valores para Deus. Vamos ver isso lá no Salmo 139, verso 14. E isso pode ajudar a internalizar a ideia de que todos nós somos dignos de amor e de aceitação. Não porque haja algo de bom em nós, é porque Deus, pela sua graça, nos ama. E quando a gente entende o amor de Deus por nós, toda visão negativa sobre nós mesmos, ela é vencida, ela é eliminada. Porque o Todo-Poderoso Criador, o Santo, que está acima de tudo e de todos, nos ama pela sua graça. Então pare de ficar nessa postura autodepreciativa, que sempre fica se inferiorizando. Mas qual atitude e ação que nós podemos tomar para aquela frase, aquela expressão: o sucesso dos outros diminui o meu valor? Procure cultivar uma mentalidade de abundância. Como assim? Substituir a crença de escassez pela ideia de que há espaço para todos prosperarem, não apenas alguns, todos nós podemos. Práticas como gratidão diária e celebração de conquistas alheias podem mudar a perspectiva. Pare de ficar se inferiorizando pelo sucesso dos outros. Entenda que todos nós podemos prosperar, avançar, conquistar, realizar, e se alegre pela conquista e pela realização dos outros. Não fique se inferiorizando, achando que você foi esquecido por Deus, que você vai sempre estar fadado a uma condição diminuta, inferior. Pare com isso. E aí entenda uma atitude, uma ação, que tanto você quanto eu podemos tomar no que diz respeito a essas crenças. Colaboração, ou seja, busque parcerias e aprenda com outros. Em vez de ficar competindo ou se ressentindo, transforme a sua inveja e a sua depreciação de sua própria pessoa olhando para os outros e se inspirando. Não ficar nessa postura de se diminuir por causa do sucesso do outro. Celebre, fique feliz com o sucesso do outro, mas entenda que você também pode, em Cristo Jesus, prosperar, avançar, crescer e realizar. E aí uma prática que eu sugiro a você: faça orações, reflita, busque o Senhor, foque em unidade, no amor ao próximo. Isso ajuda você a superar qualquer competição destrutiva, qualquer senso de ficar se diminuindo porque o outro está avançando. Comece a praticar o amor fraternal, comece a praticar a oração pelo outro. Então, quando você ver alguém prosperando, alguém tendo sucesso, ore por ela, se alegre com ela. Louve a Deus pela conquista dela e entenda: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor também pode me ajudar a eu ter as minhas conquistas e realizações. Eu não tenho que ficar me inferiorizando, nem invejando e nem tendo ciúme do outro. Amém, que o Senhor abençoe ele, que também seja na minha vida, na minha medida, na minha realidade. E para aquela crença limitante que tem aquela expressão: minhas ações não têm consequências, o que eu fizer está feito, não vai ter consequências. Bem, como é que você vai agir em relação a isso? Assuma responsabilidades. Reconheça que o impacto das suas escolhas é essencial.
Técnicas como você fazer um diário de reflexões, de você anotar ali aquilo que você pensa e reflete sobre você mesmo, pode ajudar você a refletir sobre as suas ações e sobre as suas consequências. Então assuma a responsabilidade e aprenda com os seus erros. Em vez de ficar negando falhas, trate os seus erros e falhas como oportunidades para o crescimento. Em vez de ignorá-las, em vez de rejeitá-las, ou em vez de se revoltar por causa dos seus erros e falhas, aprenda com eles. Os erros vão te ajudar a você evoluir como pessoa, desde que você não queira mais insistir neles. Caim, ele teve a chance de mudar antes do crime cometido, só que ele escolheu o caminho da raiva. Ele não quis reconhecer o seu erro, ele não quis reconhecer a sua falha, e aquilo foi crescendo num ressentimento, numa inveja, numa mágoa, num ódio que o levou a um desatino, que o levou a assassinar o seu irmão. Então reconheça os seus erros e as suas falhas. Isso vai ajudar você a mudar. Nenhum de nós está pronto. Todos nós estamos no processo. Alguns de nós mais avançados e amadurecidos do que outros, é verdade. Mas todos estamos no processo. Então, aprenda com os seus erros. E de que forma a gente pode aprender com os nossos erros? Através de um arrependimento genuíno. A Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Então tenha um coração sempre arrependido e um coração sempre disposto a aprender. Como ensinado em diversas tradições espirituais, o arrependimento genuíno, ele envolve reconhecer os erros e buscar transformação. Procure reconhecer as suas falhas, não fique se culpando pelas suas falhas, nem se martirizando por elas, mas reconheça onde você errou e deseje transformar, deseje melhorar, deseje avançar. Isso vai levar você a superar essas crenças limitantes que sufocam a plenitude do seu potencial. Para aquela expressão, né, Deus é injusto comigo, a vida é injusta comigo, faça assim uma análise dessa narrativa. Reinterprete desafios como oportunidades de crescimento, em vez de ficar se castigando. Caim poderia ter visto a rejeição da sua oferta como um convite à melhoria, não como uma injustiça. Ele se sentiu injustiçado, rejeitado, em vez de perceber, caramba, eu preciso melhorar. E Deus disse para ele, se você fizer direito não vai ser aceito. Mas não, ele se fechou nele mesmo. E olha o que acabou acontecendo, né? Por isso, tenha uma postura de gratidão. Foque nos aspectos positivos da vida. Mesmo em meio às dificuldades que você enfrentar, mesmo diante das lutas, você pode superar qualquer ressentimento, qualquer mágoa, qualquer decepção. Você pode tomar aquela postura de entender, não, Deus não está sendo injusto comigo. São as circunstâncias da vida que eu vou, com a ajuda dele, superar. Isso liberta você de um peso terrível de crenças limitantes que tiram de nós a beleza da vida. Cultive uma relação de confiança com Deus. Reconheça que as dificuldades podem ter um propósito maior, como diz Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então entenda isso. Pare de ficar se colocando debaixo de um jugo de condenação. Pare de ficar se colocando debaixo de um jugo de inferiorização. Deus tem algo maior para você e para mim. Procure viver na presença de Deus. Quer superar suas crenças limitantes? Procure viver na presença de Deus. A maior perda de Caim foi se tornar errante. Ele foi para longe da presença do Senhor por causa do pecado do seu coração e por causa de crenças limitantes não resolvidas. E aí veja, a cura de crenças limitantes, ela passa pela comunhão contínua com Deus. Quem tem comunhão contínua com Deus, quem se relaciona com o Altíssimo,
Quem tem vida de intimidade com o Senhor, quem procura cultivar a vida de intimidade com Deus, consegue superar toda e qualquer crença limitante, toda e qualquer postura negativista sobre si mesmo, porque vai perceber algo: Deus me ama pela sua graça. E aí você se sente como um filho amado, como uma filha amada, e isso redireciona a sua vida. Portanto, persevere na palavra, persevere na oração, persevere na comunhão com o corpo de Cristo. Invista em sua vida com Deus. Isso irá te ajudar na superação das suas crenças limitantes. E aí, quais são as lições espirituais que nós podemos tirar para a nossa vida a partir da experiência de Caim e das crenças limitantes que nós conseguimos identificar segundo o relato bíblico de Gênesis 4? A história de Caim oferece lições profundas sobre as crenças limitantes e o caminho para a transformação espiritual. E quais são algumas dessas lições? Primeira delas: Deus não rejeita pessoas. Deus rejeita atitudes. Deus reprova atitudes. Mas Ele não vai reprovar a pessoa que se arrepende das suas atitudes erradas. Ele não vai rejeitar aqueles que, ao ouvirem a sua exortação e ao perceberem que não estão procedendo corretamente, decidem mudar. Deus, ele é gracioso e bondoso. A correção de Deus, ela não é rejeição. A correção do Senhor é direção. Por isso, nós podemos identificar uma outra lição, né? Ou a partir disso, melhor dizendo, podemos identificar uma outra lição: a importância de autodomínio. Faltou a Caim autodomínio. E como é que a gente identifica isso? Deus alertou Caim de que o pecado estava à sua porta, mas que ele tinha o poder de dominá-lo. Isso ensina que, embora crenças limitantes sejam poderosas, a escolha por superá-las está ao nosso alcance. Você e eu podemos superar as crenças limitantes. Não há crença limitante que não possa ser superada em Deus com a ajuda do seu Espírito através de nós. Por isso que o Senhor disse lá para Caim: olha, você consegue, se você pode dizer não. Por isso que entra em questão do autodomínio. E aí nós temos que entender que o pecado, ele sempre bate a porta, mas ele não é inevitável. O Senhor disse para Caim: você pode dominar isso, Caim. Você pode dominar esse desejo pecaminoso. Você e eu podemos vencer as crenças limitantes, na medida que o nosso entendimento vai se abrindo, como está se abrindo agora. Podemos vencer essas crenças. Uma outra lição espiritual: o perigo da comparação. Cuidado com essa história de ficar se comparando com outras pessoas. Essa postura de comparação gera crenças limitantes. O que a gente aprende do relato de Caim? A inveja de Caim por Abel o levou à destruição. Espiritualmente, isso nos lembra de focar em nossa própria jornada ou propósito. Em vez de ficar se comparando com os outros, você é uma pessoa única. Toda e qualquer comparação que você fizer vai destruir a sua identidade. Pois quando a gente olha para os outros em busca de valor, quando a gente fica olhando para os outros para ver apenas o valor dos outros, no sentido de achar que nós somos inferiores a eles, ou menores, ou rejeitados, a gente perde a clareza de quem somos. Por isso, cuidado com as comparações. Cuidado. Entenda a sua identidade em Cristo Jesus. Entenda a sua identidade no Senhor. Uma outra lição: a misericórdia divina. A gente vê isso no relato ali de Caim. Pois mesmo após o crime, Deus protegeu Caim com um sinal, mostrando que a graça dele, que a graça do Senhor está disponível para todos, mesmo para aqueles que erram gravemente. A graça de Deus está disponível a você.
tudo por causa do seu amor e da sua bondade. E isso aponta para a possibilidade de redenção e transformação. Você não está fadado a um fatalismo de derrota, um fatalismo impotente, de que você vai morrer assim porque nasceu assim e é assim que vai ser. Não, você pode ser transformado, mudado pela graça de Deus. Então se liberte dessas crenças limitantes. Uma outra lição espiritual, a responsabilidade pessoal. A história de Caim enfatiza que somos responsáveis por nossas escolhas e que as nossas escolhas têm consequências duradouras. Mas também a experiência de Caim mostra para nós que o arrependimento e a mudança são possíveis. Toda escolha espiritual tem consequências. A omissão diante do chamado ao arrependimento gera endurecimento, e é aí o problema de algumas pessoas. Há muita gente adoecida emocionalmente e espiritualmente por causa de crenças limitantes, que vem endurecendo cada vez mais os seus corações, pois elas não se abrem a um arrependimento genuíno e sincero. O arrependimento genuíno e sincero de um coração quebrantado nos livra de crenças limitantes que roubam o nosso potencial, que nos inferiorizam. E aí uma outra lição, o chamado à conexão. O isolamento de Caim após o crime reflete o que acontece quando permitimos que crenças limitantes nos separem dos outros e de Deus. Tem gente que se afastou dos outros, se afastou da família, se afastou do cônjuge, se afastou dos filhos por causa de crenças limitantes. E algumas se afastaram do próprio Deus. A espiritualidade nos convida a buscar reconciliação, estarmos juntos do Senhor, estarmos em comunhão. Quantas pessoas que cometem esse erro de se afastarem da comunhão pelo simples fato de que elas se sentem, inferiorizadas ou têm uma visão errada sobre si mesmo. E elas acabam se afastando de Deus e dos outros, o que é pior. É pior. Se afastar dos outros, se afastar de Deus, se afastar do meio do povo de Deus, é horrível. E eu acho, o pior de todos, de lição que a gente pode tirar disso, é o afastamento da presença de Deus. Se afastar de Deus é o maior prejuízo. Foi o que aconteceu com Caim. Mais do que maldição, o maior drama de Caim foi que ele perdeu a comunhão com Deus. Crenças limitantes podem nos levar a perdermos a comunhão com Deus e dele nos afastarmos e dele nos distanciarmos, trazendo um prejuízo enorme para cada um de nós. Bem, quais conclusões que nós podemos chegar a respeito de crenças limitantes a partir da experiência vivida por Caim? Bem, vamos lá. A história de Caim nos convida a encarar as nossas crenças limitantes com coragem à luz da verdade de Deus. A proposta dessa série de vídeos sobre crenças limitantes aqui no canal é para que a gente possa identificar algumas dessas crenças em nossas vidas a partir da experiência vivida por alguns desses personagens e desta forma encararmos essas crenças não à luz das nossas verdades particulares, mas à luz da verdade de Deus. Pois quando alimentamos pensamentos de rejeição, de inferioridade, quando alimentamos pensamentos de vitimismo ou até mesmo de comparação, a gente acaba abrindo espaço para sentimentos destrutivos e para decisões trágicas. Muita gente que tem alimentado pensamentos ou crenças limitantes como essas que eu citei, estão vivendo sentimentos existenciais de vida altamente destrutivos. E infelizmente algumas pessoas têm tomado decisões trágicas por causa de crenças limitantes, como visto na experiência de Caim. A decisão de Caim foi trágica, ele assassinou seu irmão,
porque o pecado dominou. E por que o dominou? Por causa das brechas de crenças limitantes. Algumas crenças limitantes poderão abrir brechas na nossa vida, dando vazão ao pecado e nos levando muitas vezes a errar contra o Senhor e contra aqueles que estão próximos a nós. Porém, Deus, como fez com Caim, ele continua nos chamando à responsabilidade. Deus continua nos chamando à restauração e à comunhão. Ele não quer apenas corrigir a nossa oferta, ele quer corrigir o seu e o meu coração. E para corrigir o seu e o meu coração, precisamos estar abertos a Ele, precisamos estar abertos ao Senhor. Caim não conseguiu lidar com a correção divina como oportunidade de crescimento. Quando ele foi corrigido, ele se ressentiu por causa de crenças limitantes. Ele acabou criando uma crença de que foi injustiçado. E isso impediu ele de refletir sobre os seus atos. Essa crença errada, essa crença limitante, essa crença falsa na mente de Caim fez ele alimentar sentimentos destrutivos. Todas as vezes que você permite crenças limitantes dominarem sua mente, seu coração, isso vai alimentar sentimentos ruins de você para você mesmo, de você para com os outros, de você para com Deus. Então, vence essas crenças limitantes pela verdade da palavra do Senhor. A limitação estava na autoimagem distorcida que ele teve de si mesmo e em sua leitura equivocada da justiça de Deus. O próprio Senhor disse: Caim, se você fizer direito, será que você não vai ser aceito? Faz direito, Caim. Faz direito. A experiência de Caim no Gênesis revela que crenças limitantes, como baixa autoestima, como mentalidade de escassez, como negação de responsabilidade e como vitimismo, podem levar a escolhas destrutivas e alienação espiritual. Portanto, você que está aqui me ouvindo, que está me acompanhando até agora aqui nesse vídeo, sabe, muitas coisas em nossas vidas acaba sendo de natureza existencial e emocional. E precisamos saber identificar estas coisas, porque isso pode dar brechas para pecados, para escolhas ruins, para escolhas negativas, para posturas ruins, erradas, para nós mesmos. Essas mesmas crenças continuam a impactar pessoas hoje em dia. Isso se manifesta em inveja. Há muita gente invejando pessoas, há muita gente ressentida pelo sucesso dos outros e há muita gente desconectada de Deus e do seu próximo. Tudo por causa de crenças erradas, de crenças limitantes. No entanto, por meio de práticas como autocompaixão, como gratidão, como responsabilidade e uma conexão espiritual mais profunda em Deus, pode nos ajudar a superar essas crenças. As lições espirituais de Caim nos ensinam que, embora as crenças limitantes sejam parte da experiência humana, elas não precisam definir o nosso destino. As crenças limitantes da sua vida não precisam definir o seu destino. Vença elas, supere elas pela verdade de Deus, não pela sua verdade. Pela verdade do Senhor. A história de Caim é um convite à nossa reflexão. É um convite para refletirmos sobre nossas posturas e caminhos. É um convite para buscarmos transformação confiando na graça divina. Esta graça que oferece a todos nós, a você e a mim, a oportunidade de reescrever as narrativas da nossa própria vida e viver de uma forma mais plena e conectada. A vida com Deus, a vida em Deus é uma vida abundante que você e eu podemos viver e experimentar. E a gente consegue viver e experimentar isso na medida em que superamos crenças limitantes. E assim, chegamos ao término de mais um vídeo da série sobre crenças limitantes.
E nesse vídeo nós analisamos a experiência de Caim. Se você quiser acompanhar, se você quiser entender com mais profundidade as crenças limitantes, eu coloquei aqui no canal, e você vai ver aqui no card, tá? Você vai ver aqui no card uma indicação, ou nessa tela final que vai aparecer agora, você vai ver aqui esse vídeo, que é um vídeo muito completo, que traz uma fundamentação psicológica, uma fundamentação neurológica e uma fundamentação bíblica sobre as crenças limitantes. Recomendo muito você assistir esse vídeo. Obrigado por me acompanhar até aqui e até o nosso próximo vídeo sobre as crenças limitantes. Até lá!